Bom dia a todos. Eu declaro aberta a audiência no processo número 765340-2016, em que é o autor do Ministério Público Federal, ao promover a denúncia contra os réus Mauro Marcondes, que pediu a dispensa de comparecimento, Cristina Maltoni Marcondes Machado, pediu a dispensa, Luiz Inácio Lula da Silva, com a dispensa de comparecimento, Luiz Cláudio Lula da Silva. Estamos aqui para a oitiva das testemunhas de defesa dos réus. As testemunhas a serem ouvidas: Fernando Henrique Cardoso, Nelson Azevedo Jobim, José Eduardo Cardoso, Pedro Malan. Eu cumprimento aqui o Ministério Público Federal pelo Procurador da República, os advogados. Aí também agradeço à Seção Judiciária de São Paulo pela colaboração. Me dirijo aí ao ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. Bom dia, presidente. Bom dia, Zó. Bom dia. O senhor foi arrolado como testemunha de um processo que é da chamada Operação Policial, Operação Zelotes. E o senhor é testemunha de defesa, presidente, sobre fatos, a acusação que é feita aqui na Seção Judiciária de Brasília, e o senhor já deve saber. Ele é elementada aqui no começo da denúncia. Há uma acusação de tráfico de influências para influência na decisão de compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab. E há também acusação de tráfico de influência de 2 crimes na prorrogação dos benefícios fiscais da medida provisória 627/2013, na conversão da lei 12.973/2014. Cujos clientes eram as montadoras MMC e Caoa. E há também o crime de lavagem de dinheiro apenas contra o último réu aqui citado, Luiz Cláudio Lula da Silva. O senhor, na condição de testemunha, está sob compromisso, é meu dever como juiz, só para deixar registrado, o dever processual de dizer a verdade, só para fazer esse registro, tá? Lembrando... Pois não, eu estou ciente. Muito bem. O senhor conhece aí as pessoas que eu citei? Mauro Marcondes, Cristina Maltoni Marcondes Machado, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva. O senhor pode dizer algum contexto sobre o conhecimento sobre ele? Eu conheço, por óbvio, o Lula da Silva, porque eu conheci quando ele era líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Provavelmente, se esse rapaz é um dos filhos do Lula, eu conheci quando era criança, quando era menino. Mas depois nunca mais tive contato. Eu vou passar aqui a palavra. O senhor foi indicado como testemunha de defesa do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Vou passar os advogados, o advogado deve estar ao seu lado, tem os advogados aqui também, dos demais réus e do ex-presidente Lula. Aí eu cumprimento aí o advogado que está, o doutor Cristiano Zanin, que está ao lado. Doutor Roberto. Exatamente, doutor Valisney. Bom dia. Bom dia, doutor Cristiano. Então, o senhor está com a palavra e os demais advogados aí também presentes, o doutor que está presente aí, que é ao seu lado, né? E os doutores aqui. O senhor pode começar a fazer as perguntas. Boa tarde. Tá certo. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, os advogados. Bom dia, doutor Zanin. De Brasília. Cumprimento a todos aqui, cumprimento o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, durante o seu governo, o senhor se recorda da edição de medidas provisórias objetivando incentivar algumas regiões do país, como a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Olha, de que eu me recorde, quando houve a dúvida sobre onde é que se ia colocar uma nova fábrica da Ford, houve muita discussão no Congresso e o Nordeste, as várias regiões sempre quiseram ter fábrica de automóvel, não sei o quê. Então, no Nordeste havia muita movimentação e a decisão foi que seria na Bahia. E, na verdade, eu preferiria, naquela altura, que fosse no Rio Grande do Sul, mas por uma outra razão. Porque já havia uma fábrica no Rio Grande do Sul, que eu não me lembro se era da Chevrolet, alguma assim, e eu achava melhor criar um polo no Rio Grande do Sul de autopeças, por causa da complementaridade com Córdoba, por causa do Mercosul. Mas do ponto de vista do Brasil, eu próprio era favorável a que houvesse uma distribuição melhor, espacial,
da indústria automobilística. Quando eu cheguei ao governo, a indústria automobilística estava concentrada em São Paulo. Havia uma exceção, que era uma fábrica em Minas. Quando eu deixei o governo, havia na Bahia, havia no Rio Grande do Sul, havia no Paraná, havia em Goiás, enfim, houve uma tendência à diversificação. Isso tudo foi objeto de política de governo. Exato, era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a questão dos incentivos fiscais objetivando desenvolver determinadas regiões do país são políticas de governo normais? Sim, são políticas normais desde muito tempo. A Sudene foi isso, a tentativa de dar incentivos fiscais para o desenvolvimento do Nordeste. Obviamente, você tem ali, além das políticas de governo, os interesses dos estados, os interesses das empresas, e há uma guerra fiscal. O governo, na verdade, quanto pode, não entra nessa guerra fiscal, e ela é lesiva em geral, porque fica uma espécie de sorteio ou de tentativa de colocar num estado que dê mais vantagem do que outro, mas isso o governo federal não é quem se envolve nisso. Quem se envolve geralmente são os locais, porque são beneficiários eventualmente da presença das empresas. O federal só perde. Quanto baixam os impostos, ele perde. É isso. Perfeito. O senhor já respondeu, mas só para enfatizar um ponto, quer dizer, após a implantação dessa política de incentivo fiscal, o senhor já disse que no final do seu governo já havia a instalação Sim. de indústrias nas regiões norte, nordeste. Quer dizer, essa política, então, sob a sua perspectiva, foi uma política que teve êxito. Eu não tenho dúvida que teve êxito. Eu posso fazer várias críticas ao que aconteceu com a indústria automobilística, mas não vem ao caso, né? Porque, na verdade, houve tanta proteção que a nossa indústria ficou com pouca competitividade frente à globalização que estava ocorrendo, né? Então, isso é uma questão a ser verificada. Mas digamos, o movimento em favor da instalação de indústria automobilística do Brasil, que vem de longe, vem de Juscelino, e depois a diversificação das áreas que seriam beneficiadas por isso é antiga e é normal. Correto. Presidente, uma última pergunta. Em 2013, o senhor participou de uma viagem, em novembro de 2013, o senhor participou de uma viagem que foi a ida ao funeral do Mandela, Sim. junto com a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, e o ex-presidente Fernando Collor e o ex-presidente Sarney, correto? É verdade. O senhor sabe dizer, o senhor presenciou algum encontro da então presidenta Dilma e do ex-presidente Lula com o senhor Stefan Löfven, objetivando discutir a compra de caças para o Brasil? Olha, durante esse voo, obviamente não. Nós estávamos ali na área presidencial. Eu fui muito amigo do Mandela. O Mandela criou um grupo chamado Elders, são 10 pessoas, eu sou um dos 10. Aliás, a esposa do Mandela esteve aqui a semana passada no Centro Ruth Cardoso, a Graça Machel. Bom, então eu tinha que ir inteiro, eu fui convidado pela presidente Dilma, gentilmente, e eu fui. E houve na conversa, creio que o ministro Jubim, que vai depor aqui, estava nesse voo também, não tenho certeza. Mas nós só conversamos entre nós ali, eu não vi ninguém, nem conheço a pessoa referida aí. Não conheço, não vi, eu não posso testemunhar nada, porque não vi nenhuma conversa nesse sentido. Perfeito. O senhor se recorda, essa viagem foi uma viagem que os senhores ficaram por muito tempo lá no destino, ou foi uma viagem rápida? O senhor conhece a presidente Dilma? É rápido. Eu estava fazendo uma conferência no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, e a propósito do quê? A presidente Dilma foi lá e não entrou na sala, ficou nos bastidores enquanto eu falava, porque ela estava com pressa. Foi gentil, me pegou lá no Copacabana, tomamos o carro, eu e ela, fomos no Forte Copacabana, tomamos um helicóptero, fomos para o Galeão, no Galeão entramos no avião, chegamos lá em foi em Johannesburgo. E leva um tempo enorme para chegar lá. A presidente Dilma é cautelosa, não gosta de avião que trepide muito, raios e coisas assim. Ela ficava o tempo todo conversando lá com o comandante. E entramos num hotel, mal dormimos, porque tinha a solenidade em seguida lá.
funeral, os discursos, ela fez um discurso e voltamos e viemos embora. Mal deu tempo de eu cumprimentar os meus companheiros, que eram desse Elders, grupo dos Elders, que é o Carter e pessoas assim. Foi muito rápido, e voltamos para o Brasil. Lá, acho que nenhuma refeição foi feita lá. Tá certo. Eu agradeço ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelos esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência em Brasília. Muito bem, doutor. Doutor Luiz Fernando Beraldo, está aí presente? O senhor tem alguma pergunta? Bom dia. Tenho, Excelência. Bom dia, senhor presidente. Pode parecer talvez um pouco óbvio, mas para que fique registrado nos autos, o senhor conseguiria sintetizar quais as vantagens, as concessões desses benefícios fiscais na região Nordeste, na região Centro-Oeste, trouxeram para as regiões em termos econômicos, fiscais, sociais? Se o senhor pudesse fazer um apanhado. Só vagamente, porque eu não precisaria de estudos para saber, mas basicamente o que acontece? Oferece emprego e a indústria automobilística, na verdade, é uma montadora. Essa montadora depende de fornecedores de parte. Então, sempre as regiões ficam com a expectativa de que algumas dessas partes possam vir a ser fabricadas lá. Por exemplo, eu me lembro bem que quando veio uma empresa para Minas Gerais, veio o presidente, foi Volkswagen, veio o presidente da empresa, foi para Resende. Eu fui à inauguração e ele me chamou a atenção o fato de que havia tubos compridos, porque as autopartes entravam por esses tubos. Era uma just on time, uma coisa, uma técnica nova daquela época. Assim. Então isso a região fica na expectativa de que produza um certo crescimento. E os empregos industriais, como toda a gente sabe, têm um custo mais elevado do que os empregos de outra natureza, de serviços e agricultura. Então a região imagina que vai ser beneficiada. Essa é a razão pela qual todos querem essas indústrias localizadas lá. Agora, nunca houve, que eu me lembre, que eu saiba, um estudo para ver qual foi realmente o efeito. Se imagina que tenha sido um efeito positivo, pelas razões delegadas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, excelência. Algum advogado mais das partes aí presentes? Não, eu não estou conseguindo visualizar tudo. Não, então aqui, doutores, advogados, sem perguntas. Vou passar a palavra aqui ao Procurador da República, doutor Herbert, do Ministério Público Federal. Obrigado, doutor Valisney. Senhor presidente, o senhor me escuta bem? Muito bem, por enquanto, né? Ainda não estou totalmente surdo. Não, mas não foi por isso, é só para ver, porque eu estou brincando. Mudei de exposição o microfone, foi só isso. Senhor presidente, uma medida provisória que implicasse renúncia fiscal bilionária no seu governo, e aí eu vou fazer perguntas no seu governo, porque é o que eu sei. É o que o senhor sabe. Ela passaria pela Casa Civil ou pelo Ministério que à época fazia as suas vezes? Normalmente uma decisão dessa natureza implica em receita e, portanto, passa pela Fazenda, pela Receita e também pela Casa Civil. A Casa Civil é o funil de toda a área administrativa dos governos. Então, implica nisso. E, muito frequentemente, é preciso consultar o advogado-geral da União, para ver se está dentro das regras da lei. Mais dificilmente o Ministério da Justiça, mas Fazenda, especialmente Receita e Casa Civil, normalmente são ouvidos. E de acordo com a sua experiência, essa interlocução era feita em 1, 2 dias ou era exigido um prazo maior? Não, havia mais tempo, porque, sabe, qualquer decisão dessa natureza é complexa, porque qual é o valor de que está perdendo o governo federal? Alguém está recebendo uma parte, o governo estadual, não está? É um benefício direto? É justificado que se faça esse benefício? Qual é o efeito que isso tem sobre a competição? Então, não são decisões banais, são decisões que implicam uma certa avaliação e que levam tempo. O presidente, na verdade, quando recebe essas questões, elas já vêm muito mastigadas. Não é o presidente propriamente quem vai tomar as primeiras decisões. Isso é o Congresso que vai. Às vezes eu passo pelo Congresso, frequentemente precisa alterar a lei, vai para o Congresso, tem debate, tem discussão, o Congresso modifica a proposta original, volta de novo a discussão. Não são medidas que se tomam do dia para a noite. Há um processo de deliberação. Certo.
O doutor Barisney perguntou para o senhor, eu vou só reforçar a pergunta. O senhor conhece o seu Mauro Marcondes? Se conheço, não me recordo de quem seja. Pode ser. A essa altura da vida, eu tenho 86 anos. Você imagina quantas pessoas eu conheci e conheço, e de quantas eu me esqueci. Outro dia eu fiquei, uma pessoa ficou zangada comigo, porque num livro que eu escrevi, eu disse que eu não o conhecia. E ele tinha razão, eu conhecia, mas eu não me lembrava. Então, se eu conheço, eu não me recordo. É possível, o nome me soa, mas eu leio muito jornal, então o nome me soa. Dos que foram arrolados que eu me lembro, certamente eu conheço o ex-presidente Lula da Silva. E conheci, quando criança, os filhos dele. Portanto, se for filho dele, eu conheci. Os outros pode ser que eu conheça, agora não tenho, nem me recordo. Certo. Tá ok, senhor presidente. Muito obrigado. Sem mais. Nada. Só para nós finalizarmos, o senhor soube desse processo de compra dos caças suecos, dessa processo de escolha com a presidente Dilma, ou não chegou ao seu conhecimento nada oficialmente ou extraoficialmente que o senhor possa contribuir aqui quanto à escolha dos caças? O que eu posso dizer é do meu período de governo. No meu período de governo já havia uma demanda da Força Aérea no sentido de que nós modernizássemos a nossa frota de aviões de caça. É uma matéria complexa e a Força Aérea e o governo também sempre tem a expectativa de que não só se compre um avião, mas que se transfira tecnologia. E nós tínhamos uma experiência no Brasil bem sucedida com um avião chamado AMX, que foi um avião de caça italiano feito em cooperação com a Força Aérea, com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e na verdade foi o que propiciou mais tarde que a Embraer fosse competente na parte tecnológica dos aviões. Então o AMX, embora a AMX não tenha tido grande êxito como avião de caça, pelo menos que eu saiba, eu não acompanho essa matéria, mas os Bandeirantes e posteriormente os Tucanos, feitos pela Embraer, tiveram êxito. Os Tucanos têm êxito. Isso veio dessa experiência com o AMX. Então a Força Aérea sempre procurou sopesar os fatores. Uma coisa é qual é o melhor avião. O melhor geralmente é muito caro e depende melhor para quê. No caso dos aviões de caça desses que ficam sediados em Anápolis, a função deles é defender Brasília, basicamente. Tem uma outra, que é adestrar os pilotos em tecnologia moderna. E uma outra ainda, que é mais importante talvez para o Brasil, que é a transferência de tecnologia. Em geral, os aviões americanos têm uma enorme capacidade bélica e são vantajosos desse ponto de vista. Mas os americanos têm muita dificuldade em autorizar a transferência de tecnologia. Em geral, não transferem. E mais, eles detêm parte do material bélico com eles, não liberam artifícios bélicos, as bombas, com eles sem muita negociação. Eu sou bastante amigo do primeiro-ministro, hoje é secretário-geral da ONU de Portugal, o Guterres, e uma vez conversei com ele, porque Portugal tinha comprado aviões americanos, e vieram encaixotados e tal, mas com todas essas dificuldades. Então a competição que havia no meu tempo era realmente entre os aviões da França, e na época eram os Mirage, depois eles mudaram, e os suecos, que são sueco-ingleses, que são eu acho que é Saab, alguma coisa assim, Gripen é o nome. Bem, e no final, houve um longo processo de escolha, seleção, viagem para cá, viagem para lá, estudos. O que eu me lembro é que quase no final do meu governo, houve uma reunião no Palácio da Alvorada, o ministro Malan, que vai depor aqui, esteve presente, isso implica também em recursos, e a decisão da aeronáutica naquela época era favorável a que se comprasse os aviões suecos. E as razões eram já alegadas aqui, ou seja, o avião era um avião não um avião, os suecos estavam dispostos a transferir tecnologia. E isso nos convinha bastante. No ponto inicial dessa negociação, a Embraer estava associada à Dassault. A Dassault fazia os aviões franceses. E, necessariamente, a transferência de tecnologia tem que se fazer para empresas nacionais que tenham capacidade. A Embraer é uma, senão que é a principal com essa capacidade. Eu creio que, a essa altura, a Embraer já tinha percebido que era mau negócio ficar associado a uma só empresa. Qualquer que fosse a empresa que viesse para cá, teria que utilizasse da Embraer para a transferência de tecnologia. Bem, isso foi decidido no plano do governo, interno do governo. Não foi tomada a decisão. E como nós já estávamos nos aproximando do fim do meu mandato, eu achei melhor não fazer uma compra
que teria que ser depois paga pelo governo seguinte, que fosse eleito em seguida. Então, ficou a decisão suspensa por causa disso. Não havia dinheiro envolvido, havia crédito envolvido. Os aviões, em geral, são comprados com um longo prazo de financiamento. E quando você vai avaliar o custo de um avião, você tem que avaliar no decorrer do tempo. Porque uma coisa é o preço no ponto de partida e quanto custa a manutenção. Em 10 anos, qual é o preço? O avião francês, em 10 anos, segundo o que eu me lembro da época, era considerado como um avião caro, em comparação com o avião sueco. Então, por isso, essa e outras razões, internamente nós pensamos nisso. A uma certa altura, eu comuniquei ao presidente eleito, que era o presidente Lula, qual era a decisão e disse a ele, a decisão terá de ser sua, porque a despesa vai ser feita no seu governo. Para minha surpresa, o presidente Lula suspendeu a compra e fez uma alegação de que ele ia usar o dinheiro no programa Fome Zero. Eu não sei que dinheiro, porque era só financiamento. Mas, enfim, esses são os fatos. É tudo que eu me lembro. Depois disso, quando houve a negociação posterior, já no governo do presidente Lula ou do presidente Dilma, eu só vi notícias pelos jornais. Vai ser francês, vai ser sueco, vai ser não sei o quê. Mas sabe como é? São interpretações. Eu não conheço, enfim, a digestão do processo, mas eu não posso opinar. Eu posso dizer que, no meu tempo, a decisão intra-corpus, intra-mania, como dizem aí os latinos, né, era, dentro do governo, era uma decisão de que era melhor o avião sueco pelas razões alegadas. E a razão pela qual eu não autorizei a compra, eu já disse também, porque eu não queria onerar o próximo governo, e ele próprio que se onerasse, e o presidente Lula resolveu, naquele momento, que era melhor não comprar. Muito bem, tá. Muito obrigado, senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom dia para o senhor. Certo? E nossos agradecimentos aqui pela sua participação como testemunha colaborador da Justiça. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Eu espero que não seja breve.